presença. Não, na verdade, nós que estamos sendo recebidos por ele, né? Isso aqui é a mesmo. casa dele, não é isso ou não? É isso mesmo, estamos aqui. Comprei o diretamente de Redcast Alphaville. também, vai ficando sabendo aí, ó. Tem isso, agora você é sócio de Ryan ou que cor, Ryan? O Nando Tem que tirar o Moura raio. disse pra mim, o Nando Moura disse no vídeo que você fez um pix pra mim, sabia? Eu só não recebi ainda. Então... Não, mas pode ser um centavo, né? Fazer um pix pode ser coisa com uma zorra, não é isso ou Eu não? mandei foi um Bitcoin pra você, rapaz. É. Bom, galera, estamos começando então mais um episódio. Já vou aí pedir para todo mundo deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever aí no canal quem não for inscrito. A galera já está aí a milhão, né? E já vamos começar. Vou passar aqui a bola para o 38. Tá fazendo a dedicatória aí do livro do Bitcoin Red Pill. Rapaz, é até difícil a gente começar as pautas aqui, que esse é capaz de virar um episódio do Fala Glauber de 7 horas, não é isso? Dependendo do que a gente for falar aqui. Rapaz, inclusive eu botei no grupo lá na net, disse, ó galera, o que vocês querem que eu pergunte a ele? E ele já disse que responde em 3 segundos as 3 maiores perguntas, não é isso? Na hora. Ok? A primeira pergunta é, você votou em bolo, sim ou não? Nunca. Você nunca vai ver eu fazendo isso. Eu Não, tava em Roma no dia. Os caras disseram que você ficou apoiando o bolo no segundo turno. Jamais. E você já repetiu várias vezes que você chamou os dois, não é isso? Ah, mas eu repeti, Você chamou os dois, tem a arte, você não tem chamou a o cara, o outro cara, ele que não apareceu, não é isso ou não? desesperado, morrendo Isso. de medo. A outra pergunta era como é? Eu pirei foi de ver o Boulos tendo coragem de ser entrevistado. É isso. Qual era a outra pergunta? Se você tomou uma picadinha, não é isso? Porque o Flávio disse que ele é o Bolsonaro que tomou vacina, não é isso? Você é o Ele Marçal falou? que toma vacina, não? Cara, na época eu tomei pra entrar nos Estados Unidos. Mas não você tava foi entrando. contra ou a favor do negócio de lockdown, de prender transeunte, fechar comércio da galera? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, já foi provado, inclusive que isso não é o que Não diminuía tem nada, a zero. doença, zero. Para mim, sabe o que foi o pior? O governo comprar uma vacina, que não é vacina, isso não é vacina, é uma terapia gênica. Vacina é quando você reduz a função e provoca imunidade. Isso não imuniza, isso não é produzido em redução de função, tipo, não é o meio, isso não é vacina em nenhum conceito. Ele compra uma terapia gênica experimental, vende como vacina e aceita que a empresa, em nenhuma hipótese, tem nenhuma responsabilidade. Nos países civilizados, a Pfizer, todos os fabricantes já começaram a indenizar todo mundo. No Brasil, ninguém nunca vai receber um centavo, porque o governo comprou sem nenhuma indenização, não é isso? Desligaram o meu microfone, já acabou, já me cortaram, foi? Isso aí deve ter tirado. Só o retorno. Já desligaram? É só do ambiente. Já acabou o quê? O pessoal tá falando aí que o áudio tá ruim aqui, hein? E aí? Ó, Cara, é o seguinte, uma vacina boa para ser testada precisa de 14 anos, né? Então, a gente entrou numa parada aí muito louca. Fiz para entrar nos Estados Unidos na época. Peguei também o Covid, cheguei a pegar. E a pergunta que não quer calar é, o Covid sumiu, né? Sumiu e muita gente não tomou. mais ou menos. Mais ou menos. Se você for seguir o critério do teste do PCA, até melão tem Covid, não é isso? Você não faz, mete no melão e bota no PCA e dá positivo. Hoje em dia, meu irmão, dependendo da metade dessas gripes aí, se o cara fizer o exame, o teste rápido, vai dar positivo, não é isso? Porra. É isso. A gripe sumiu? Não. Cada ano vem uma geração nova e a maioria das pessoas pegam impaciência, né? E outra questão que passou muito, a galera da comunidade migtal masculinista, disse que o senhor era um mangina, não é isso? Que você considerava os seres de luz seres superiores. Ai, O que é que meu o senhor acha? O que o senhor acha das leis feministas de Bolsonaro? Você é contra ou a favor do final da... Como é o nome da lei? Que você interrompe mulher 5 anos de cadeia e prejuízo psicológico da mulher 8 anos de cadeia. Você é a favor desse tipo de lei? Se as feministas querem direitos iguais, toda lei que for produzir para um tem que produzir para outra. Pois é. Tem como ter prejuízo psicológico com a norma de penal em branco? Penal é norma aberta. O que é prejuízo psicológico? Cara, tem que pensar o seguinte, as mulheres elas precisam de ter cuidado com elas, sim, mas a gente não precisa de desvalorizar o outro com o cuidado que você tem, né? Se você for pegar biologicamente, a mulher mais forte do mundo com o cara mais forte do mundo, o homem tem mais força que a mulher. Se você for olhar na tradição histórica, uma família tradicional, o homem morre pela mulher. E foi isso que Jesus ensinou e é o que... Não, mas não é uma mulher qualquer da rua. A sua mulher, não é isso A ou não? mulher da rua é porque ela não está em casa. É porque Não. ela... É assim, é porque a mulher da rua, ela tem bloqueio de paternidade. Tem que tomar cuidado, ô Renato. Eu sei que você já vai começar a ficar puto e a gente pode quebrar o pau se quiser. A gente não pode colocar um adjetivo numa pessoa porque ela não está numa frequência. Porque todo o cérebro, ele opera em frequência. Então, você começar a falar assim, essa aqui está desse jeito. Ela está desse jeito porque ela não teve algumas oportunidades. Alguns não tiveram, mas criaram. O ambiente ele é preponderante, ele não é dominante. Então, você falar assim, não, o ambiente é dominante. Então, o cara que trabalha dentro do presídio, ele virou bandido. E não é, o cara pode ser carcereiro e honesto, mas é preponderante o ambiente.
Você está com a pessoa, por exemplo, a pessoa que busca a Deus, a pessoa que quer instrução. Essa pessoa, o ambiente pode ajudar, a instrução pode ajudar. Tem fatores também de sorte. Eu que vim de baixo e estou na caminhada aí bacana e tal. Eu posso te falar assim, não dá para a gente ridicularizar uma pessoa porque ela está na rua. E não é papo de político, não. Mas é papo a questão de cristão que eu mesmo. me mencionando não é social, não. O que eu estou falando é se a mulher é sua ou não. Você tem a mesma obrigação com seus filhos e os filhos dos outros? Com sua mulher e as mulheres dos outros? Se você morrer por uma mulher que você não sabe quem é, você pode estar morrendo por uma bandida que estava sendo justamente perseguida, não é isso? Sua obrigação primeiro é com Deus, em segundo lugar com a família e só depois com a comunidade, não é isso ou não? Mas você acredita que as pessoas podem mudar? Isso, elas podem mudar, mas sua obrigação maior é com sua mulher ou com outra mulher que você Só não tenho conhece? obrigação com a minha esposa Isso, e com os meus filhos. Eu tenho a obrigação de morrer, prover e proteger minha família, enquanto ela me obedecer e me honrar, não é isso ou não? Sim. Na hora que ela for embora, eu não tenho mais obrigação nenhuma de morrer, nem proteger, nem nada disso. Concordo, a mulher da rua qualquer, aí é outra conversa, não é isso ou não? Vamos discutir Eu tenho uma que tratar coisa ela aqui. como igual a mim, não é isso ou não? Eu imagino o jeito que você está falando que a mulher é sua, mas ela não é uma coisa para ser... É uma parte de você, é sua carne, não é isso? Não. É na sua carne, não. Quando a Bíblia fala... Eu estudei um pouquinho de teologia. Quando fala em Gênesis 2:24, o homem deixará pai e mãe para se tornar uma só carne, está falando de filho. Não é de ato sexual e nem de ninguém virar siamês. É o que eu estou te falando. Mas Às também, vezes- a Bíblia também fala que você não tem direito sobre o seu corpo e nem a mulher tem direito sobre o corpo. Ou seja, você é parte do corpo Isso dela. aí não é generalizado, né? Você está falando de alguém que segue a Bíblia. Então, a maioria não segue, Se então... não isso segue, não é esposa, não é casamento, não é o que está tá escrito ali como mas casamento. aí que está o detalhe. Tem muita gente que nunca viu a Bíblia e está no casamento. Então, você criar um lato senso com o estrito senso e querer bagunçar isso na cabeça de todo mundo, vai pirar. Eu sou cristão. Quando você fala isso, a gente está querendo submeter a mente de todo mundo a essa frequência. Mas o pior E é por isso que começa é a que ter tem gente que intolerância. diz que é cristão e apoia a lei feminista. Magnum Alto não diz que é cristão, Damares não diz que é cristão, Ô. não, e elas não apoiam esse tipo de crime. Ó, para de- mim, ou não? Renato. O quê? Renato, você para mim é um dos caras, um dos maiores pensadores hoje. Pra minha honra. É verdade mesmo. Eu acho que você pensa bastante, eu acho que você fala muita coisa massa. E o interesse meu também de vir discutir com você. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente quiser só bater em quem está errado ou abaixo de nós, a gente vai bater em todo mundo. Você vai bater no cara que não construiu riqueza, você vai bater numa pessoa que tem bloqueio de paternidade, que é quase todo Não, mundo. mas há 20 anos atrás eu e você éramos pobres, não é isso? Sim. E o que tem? É isso. Agora, Ninguém nasce rico. Quem nasce rico é uma minoria muito pequena, não é isso? A maioria das pessoas constroem sua própria riqueza, não é isso? na verdade, eu acho que todo mundo nasce rico por ter identidade, por ter vida, igual você gosta de falar toda vez, eu vejo sempre um corte seu. Viver nessa época aqui já é um privilégio. né? É um privilégio. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, como as pessoas elas podem ser transformadas, a gente tem que tomar cuidado, velho. Porque a gente pode começar com esse raciocínio rápido nosso. Eu vejo que você é um cara do faroeste mesmo. Isso. Conta 10 passos de costas e vamos ver quem dá o tiro primeiro. E aí que está a parada. A parada, cara, a gente pode criar pensadores que não têm um pingo de tolerância uns com os outros. Eu mexo muito com inteligência emocional e eu sei que você vai ficar puto, porque eu já ponderei demais essas coisas, cara. Tem muita gente que está numa frequência que a pessoa é influenciável com tudo. Ela não sabe o porquê que ela faz aquilo. Tem um monte de gente agora assistindo a gente que está me xingando. E a pessoa não sabe por que está xingando. Ela não dá conta mais de pegar uma água dessa aqui, beber e falar assim, eu vou dar 2 minutos para o Marcelo explicar ali. Satânico! Não, acho que tem mais gente, do acho que tem mais inferno! gente achando ruim minhas perguntas do que a resposta dele. A resposta dele foi até polida, não é não? Hein? Sabe o que que é a parada? A parada é que a gente parou de respirar. A gente parou de conectar na realidade. A nossa idade mental, a nossa idade emocional está a 20%. Por exemplo, você vive 100 anos, a nossa idade almática está de 20%, porque a gente não está conectado com a natureza, a gente só fica nessa internet. Domingo foi a última vez que eu mexi no Instagram no meu celular. Cara, eu estou sentindo uma paz tão grande. Eu tenho uma máquina de fazer centenas de milhões e eu decidi, eu tenho que largar esse negócio, eu não posso ficar focado nessa coisa. Por quê? Porque toda hora eu quero corrigir alguém, eu tenho um monte de conta, tem um monte de gente trabalhando, tem um ecossistema com mais de 250 pessoas fazendo um monte de coisa, 250 players igual eu. Agora tem 40 mil pessoas nesse ecossistema. Cara, a gente parece que criou uma obrigação de saber da vida de todo mundo, saber de tudo. Bernoulli demonstrou no século XIX que o valor do dinheiro é decrescente. Se você não tivesse 1 milhão de Bernoulli, o mesmo da matemático... parada do avião lá? Isso. O efeito Isso, Bernoulli? ele demonstrou no século XIX que o valor do dinheiro para a maioria das pessoas é decrescente. Você faria coisas pelo segundo milhão que você não faz pelo primeiro. Quando você chega no nível de riqueza que você está, o tempo passa a ser mais valioso que o dinheiro, não é isso?
A percepção, né? É isso. Não, na hora que você não tem mulher e não tem filho, sua prioridade é ser dinheiro ou seu tempo? Minha prioridade era ler livro. Eu li 86 livros quando eu não era Aumentar casado. a produtividade, né? Isso, não passar tempo com família e tal, que você não tinha família, né? Pois é. Outra pergunta lá, que foi a número 1, não fiz. Você já fez autocustódia de Bitcoin? Tem nenhum real de Bitcoin. Lhe nunca coloquei. dou R$10 agora se você quiser. Você quer? Instala aí o Wallet of Satoshi. Inclusive, a gente fez essa brincadeira Lá no- É Ticaracatica, semana né? passada, O Magnata recebeu 700 pau na hora lá. Quer R$100 de Bitcoin? Eu lhe dou agora, quer? Eu vou fazer Wallet perguntas of primeiro. Satoshi. Primeiro ele tem que entender o Bitcoin. É só baixar o aplicativo aí, você não precisa dar seu nome, CPF, nada. Wallet of Satoshi, WALLT. Se você quiser, te dá seu código aí, você vai ver quanto vai entrar de dinheiro aqui. Eu acho que vai entrar mais de 700 conto, não vai não? quê? Não quer não, R$10 de Bitcoin? Dinheiro não me move, então depois eu quero entender Mas não melhor. é dinheiro não, eu não tô lhe dando 10 ou 100 reais, porque 10, 100 reais. É a experiência. Você vai fazer uma transação tão privada quanto o TOR, que é rodada em uma internet não pedagiada. Você vai aprender aqui agora e vai receber e mandar dinheiro sem nenhum KSI, sem mandar seu e-mail, documento nenhum. Só instalar aí o Wallet of Satoshi se você quiser. O cara, inclusive, comprou o livro online. O Carioca, não é isso? Foi? O Carioca comprou o curso online Comprou e ainda o curso. teve lucro, porque ele recebeu muito mais dinheiro do que o curso custava, que era 300 conto lá no renato38.com.br. Mas O quê? ele comprou a ideia da autocustódia. Não, é porque ele já se expôs a Bitcoin no passado e a grana que ele colocou já vale dezenas de vezes mais. Aí ele tava na nuvem, né? Tipo, é seguro o que tá na internet? O que tá no seu celular? Se você tá na rua e alguém rende você, ou até a sua mulher dentro de casa, ou alguém... Não é isso? Ou você baixa o A que não mulher deve. viva, eu não Você confio, baixar um como é que é? aplicativo... Se você baixar um aplicativo que não devia baixar ali, Você é muito veaco, velho. é isso. É. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o método IP, velho. Você é meu convidado pra Mas você ir você ficar 2 concorda dias que, comigo. na nossa idade, a maioria dos homens foram vítimas de falsa acusação e alienação parental nesse país ou não? Com certeza. É isso. A maioria dos Mas você homens sabe que é foram o maior vítimas erro. de Mas lei você sabe que é o feminista. maior erro, olha aqui pra mim, eu não tenho essa tretinha de homem e mulher, não. Vou te falar uma parada. O maior problema da sociedade tá no homem. É, inclusive foram homens que concordaram com leis feministas. Homens, nominalmente homem, não é isso ou não? Tem que ver qual a definição de Você homem, sabe né? o que é o problema do parlamento? Tem 513 deputados lá. Só que esses caras não votam do jeito... Eles nem leem as coisas que eles votam. Não lê, não. Isso é Esses caras não estão na ideologia. Se você fosse um deputado, ia ser top demais, que você ia sofrer, ia chorar. Não, ia ser preso, ia ser caçado nos primeiros meses, não é isso? Ou das duas mãos, ficava minha quieto lá, não é isso? Aham. Ou se fosse Por subir que, lá, que você ia não ser... vira? Antes de você vazar desse país, por que você não vira um deputado? Que partido que vai me votar? Por que eu vou ganhar com isso? Eu vou responder mais 30, 40 processos por mês? Vai Hein? não, cara. Pega ali, corre do artigo 138, 139, 140, você não vai responder nenhum processo. Sabe se- quais são os artigos ou não? Se 138, existisse- 139, ó, 140, se calúnia, existisse- injúria isso. e difamação. Se existisse lei nesse país... Ó, se Existe mais de 15 mil, Renato. Se a lei fosse... A aplicação da lei nesse país é regra ou exceção? Esse é um país que tem legalidade ou que não tem legalidade? É um estado de direito ou de exceção? A maioria dos Tem assassinos vão algumas pra cadeia? Sim ou não? A maioria vai. Não fica diferente. Rapaz, eu aí trabalhei... tem audiência de custódia. Eu trabalhei 18 anos em perícia criminal. A estatística oficial é que menos de 13% das pessoas passam um dia na cadeia. Menos de 20% chegam a receber uma citação. Isso é o quê? Do artigo Dos 21? assassinatos do Brasil de 121. A maioria das. Tipo assim, 80% Isso é- de quem isso mata é alguém nível federal? nem sequer é identificado. Não tem ninguém nunca Quantos descobriu. fetos não são identificados? 80%. Então, se tem 900 mil presos, era para ter 4 milhões presos hoje? É porque também o mesmo cara mata um monte, não é isso? O cara vai. Não é tipo linearmente assim, Sim, sim. porque o cara pode ser preso por um e ter matado 10, não é isso? Ou não? Tem identidade também dos dois lados. Rapaz, a maioria das pessoas. E você acha que estelionato, a impunidade é maior ou menor que assassinato? Você acha que roubo, a impunidade é maior ou menor que assassinato? Você acha que estupro, a impunidade é maior ou menor que assassinato? Hein? O cara que é estuprado normalmente dá queixa? Hein? Dificilmente. Pois é. A regra desse país, se esse país tivesse lei, o presidente da LERJ seria preso. Na Constituição brasileira não diz que deputado estadual só pode ser preso com autorização da casa ou em flagrante. Teve flagrante? Teve autorização da casa? Ele foi preso como na semana passada? Foi preso ou não? O cara lá do Rio, né? Cunha, presidente da Câmara, foi flagrante ou foi autorização da casa? Nenhum dos dois. Nesse país a regra é legalidade ou é legalidade? Você investe em um país que não tem lei? Você investiria em um lugar que a lei não é a aplicação, não é a regra? Tá, mas vamos lá. O quê? É o seguinte, o país, ele não tá bem, né? Existe o exagero de uma parte e agora tá tendo exagero da outra. Nós temos um poder tripartido. Você fez direito também? Fiz, tenho noção. Mas você fez a academia de direito? Não. Fiz faculdade, fiz mestrado, fiz pós, fui escola de direito em Hamburgo. E por que que você como é não chama, em seguiu? Roterdã, Por que que você não seguiu nas principais no- universidades do por mundo. que você não Recebi seguiu? bolsa para estudar um pouco de direito de E por Chicago. que você não seguiu o caminho jurídico? Tipo, Rapaz, o que eu como ensino, advogado, como... isso aqui é um texto, isso aqui é um texto teoria dos jogos, que é direito, que é o que eu fazia, que é análise econômica do direito, um texto governança, que é direito, e um texto a parte de segurança digital, Você desiste que é do a Brasil, prática. então? Eu dou um curso, inclusive, de direito, que é lexbitcoin.com.br, que inclusive ensina a fazer contrato de casamento, contrato de namoro, usar Bitcoin como scroll, buscar a Mas você justiça. desiste do Brasil ou não?
Não, rapaz, pelos meios eleitorais eu não vejo chance nenhuma, velho. Pelos meios eleitorais, por tribunal, a gente vai entrar com ação na justiça para disputar com, como é o nome do banco aí, que pagava cento e tantos mil, como é? Você vai disputar milhões, com o Banco Master milhões. no STF? Não, se o Banco Master pagava cento e tantos para a mulher do cara do STF, você acha que o Itaú e o Bradesco e o Santander pagam mais ou menos, velho? Hein? Eu vou Depende do disputar serviço, com ele né? lá nesse tribunal? Hein? Eu tenho alguma chance lá? Você tá doido, velho? Acabou, velho. Não tem justiça nesse país, não. Tá maluco? Então você desistiu. O quê? Você desistiu do Desse Brasil. momento, não. Mas eu acredito que é nas 4 fases da Revolução. A Revolução, normalmente, ela começa com a tomada do poder, né? Isso que foi o Mensalão e o Petrolão. Aí, depois da tomada do poder, vem os expurgos, né? O cara, se a gente tomasse o poder, a gente ia eliminar nossos inimigos ou não? A gente ia deixar nossos inimigos soltos, o cara querendo matar seus filhos de boa, e ia tirar eles daqui, não é isso? Ou pra vala ou pra cair fora daqui, não é isso? E depois dos expurgos, que é a eliminação dos inimigos reais e imaginários, vem a contra-revolução. E no final, a normalização. A Revolução Francesa começou com o soviete e terminou com lista de morto de Stalin, não é isso? A Revolução Francesa começou com o soviete e terminou com Napoleão coroado como imperador com mais poder do que o rei tinha antes, não é isso? A tendência é o processo de contra-revolução, eles começaram a se matar entre si quando acabarem os expurgos e no final vi um homem forte que vai normalizar as coisas aqui. Tem lei feminista em Cuba? Tem lei feminista na Venezuela? Porra nenhuma. Tem lei feminista na China, na Coreia do Norte. Meu irmão, na hora que eles acabarem com os inimigos reais e imaginários, a primeira coisa que eles fazem é cortar os idiotas úteis. Essa galera aí que eles usam pra ser militante, né? Tipo os MBL? Rapaz, o MBL é do PT ou do PSDB? Ou do PMDB? Eles são ligados. Como é que o MBL, tendo um deputado, conseguiu o que Bolsonaro não conseguiu com mais de 50? Eles não conseguiram o partido? Fazer o partido. E qual era o critério mesmo? Você vai dizer qual era o critério para dar os. Essa pergunta estava nas 4, não estava, não? Diga aí, cadê a câmera? Cadê a Diga aí, câmera? só. Ali, Qual o ó, critério? ali, ó. Você vai pagar Ali, ó. mesmo os 500 Aqui, ó. conto do cara ou não? O cara tem que cumprir, ué. Qual é o critério Tem como mesmo? pôr o vídeo aí pra todo mundo ver? Cadê? Pega aí, Jonathan. O vídeo é o seguinte, pega o finalzinho do vídeo. Tem que ganhar... Vamos ver esse negócio que aí. a A internet inteira majoritária. tá falando disso. Majoritária. Uma prefeitura você paga 500 Uma prefeitura. Uma prefeitura Cara você paga ganhar 500 uma conto. majoritária. A validação é na majoritária. Prefeitura de, como é o nome? Taperoá serve. Qualquer uma no Brasil, não é isso? Não ganha nenhuma. O quê? Vamos lá, vamos ver. A galera da MBL não pode mais chorar, viu? Fiz a pergunta que vocês pediram, né? Não, Ou toda O hora cara pediu pra você fazer essa? Toda hora um chorão, um mochileiro Mais de aí. 5 mil pessoas pediram pra fazer essa pergunta, velho. Toda hora um mochileiro fica perguntando toda hora. Que é? Cadê os 500 mil? Que 500 mil? Tem que vencer a majoritária em 2026. Ah, tem que ser esse ano ainda. Mas tá claro no vídeo. O Frango colocou só um corte. Aí veio falar de corte comigo. É simples, tá lá no vídeo. Eu peguei na mão dele e falei, tem que sair em 2026, tem que ganhar uma majoritária em 2026. Aí eu faço a doação. Não é pra quem, não, é pro partido. Não é dar dinheiro pra ele, não. Ele veio, podia doar. Eu acabei de doar R$1 milhão lá no Teleton, pô. O problema não é o dinheiro, o problema é cumprir o critério. Deve ter o quê? 3 semanas, um mês? Você cumpre sua palavra na hora que a obrigação é aparecer, né? mas Se não cumprir termo ou A prazo... palavra é uma onda. O cara tem que chegar na altura. Que esse frango ali não dá conta de chegar nunca. Vai ganhar nunca. Ano que vem não tem prefeitura. Ano que vem é governo. É isso. Ou é governo de estado ou é governo do Brasil. É simples, majoritária. Tá no vídeo. Vamos É ver, isso. bota o vídeo aí pra gente aí, produção. Coloca aí o vídeo. Mas antes, enquanto o pessoal tá procurando o vídeo, e aí? A questão você desistiu do Brasil. Você ainda tá fincado na ideia. Você acha que se o Lula morrer, você volta então pro Brasil? Não, morreu uma pessoa, não muda o regime, não é isso? Morreu uma pessoa, Tá, não mas muda o que regime. vai de conta que você tá diante de um cara que pode resolver uma parte do problema? O que você daria de conselho pra ele? Pensa aí. Desnazifique. Não faça o que Bukele fez. Bukele fez um país ser refém dele, não é isso? Se Bukele cair por um dia, o país acaba, não é isso? Não faça o que Bukele fez, faça o que o cara da Singapura fez, não é isso? Singapura era mais pobre que Salvador há 70 anos atrás, hoje é mais rico que a Suíça, né? Faça o que o cara da Singapura fez, paulada. É paulada, velho. Na cadeia não resolve, é paulada e execução, não é isso? Há 5 ou 10 anos atrás, a população queria o vagabundo na cadeia, agora eles querem na vala, não é isso ou não? Agora É. vamos lá, vamos tratar. Eu estive lá no Bukele. Você está falando para fazer uma parada e você fala que o sistema jurídico não funciona, apesar de ter 15 mil leis aí orbitando e aquela coisa, né? Executar a lei é diferente. O concurso de juiz, em regra, é fraude. Só entra pessoas intimamente comprometidas com a ideologia da banca.
As indicações Quantos do processos Alto você já tomou, Judiciário, chefe? Quantos processos? as indicações do Judiciário são fraudadas há mais de 20 Quantos anos. processos? A pessoa está perguntando O quê? aqui para mim para perguntar para você. Não sei, Quantos tem processos? dezenas, não faço ideia. Se você contar inquérito Tá, policial, vamos lá. velho. O quê? Olha Eu aqui. descobri essa semana que eu, sem parar, protestou um título meu de R$102, velho. Eu nunca tive carro, velho. Eu não tenho carro há 15 anos. Eu nunca fui na cidade lá que me botaram. Alguém preencheu uma como é que chama? Meu nome, uma promissória, meu nome lá no Sem Parar, velho. E os vagabundos lá me botaram Ô, na- Renato, sabe O o que, quê? sabe que é a preocupação? Eu gostaria de ter você como conselheiro nas coisas que a gente E está não, fazendo. você não tem meu contato, na hora que você escrever eu respondo. Então Ok? vamos lá, mas agora vamos tratar uma coisa. Como que você generaliza 15 mil pessoas, que aí você está colocando no orifício rugoso lombar de todo mundo? Tá falando de 15 mil juízes? Como Sim. que você fala que 15 mil juízes... O juiz que for honesto não vale merda nenhuma, porque a decisão dele vai ser reformada. Um juiz de primeiro grau honesto não muda merda Mas nenhuma. não tem Ou nada não? a ver, Ok? ué. Mas Sim. ele tem que ser reformado, não tem hierarquia no judiciário. Como não tem hierarquia? Os Não tribunais tem. superiores não reformam a Então não é decisão inferior? hierarquia. Hierarquia pessoal não, a ideia é assim. Hierarquia funcional, mas institucional claro, tem. Mas a institucional é para Sim. isso mesmo. Ué. O triste é você pegar um cara e condenar ele no STF e não ter para onde ele recorrer, pô. Pois é, o que está acontecendo agora ou não? Tá acontecendo. Inclusive que a competência constitucional legal nunca foi o STF, não é isso? Se o cara não exerce cargo, ele está sendo julgado ali por quê? Não faz sentido. Essas pessoas do 8 de janeiro, qual é a previsão legal para eles serem julgados ali? Cadê o duplo grau de jurisdição? Vai ser onde o segundo grau de jurisdição? Pois é. Ampla defesa e contraditório, tudo Mais uma vez, comprometido. a minha mensagem principal do livro, inclusive tem um livro de graça lá no renato38.com.br. Minha mensagem principal do livro é: seu voto é irrelevante. Você já votou alguma vez para alguém que um voto ganhou por um voto de diferença? A chance de você votar e fazer diferença é menor do que ganhar a loteria. Agora, cada real que você gasta na vida, você muda fisicamente esse planeta. Se você quer mudar, se você não quer financiar aborto, castração de criança, estupro de inocente, tire todo o seu dinheiro do país. E se você não puder sair do país, tire o país do seu dinheiro. Comprar Bitcoin é autocustódia, meu irmão. Você não financia nenhum desses vagabundos, não é isso? Achou o pedaço aí que Achou. eu falo do E você não majoritário? quer receber 100 conto de Bitcoin, velho, de presente. É só baixar o aplicativo aí, pô. Mas é o que eu tô te falando. Porque se eu disser seu nome aqui, você vai receber mensagem até as horas, não é isso ou não? Hein? Se eu abrir um link ali, eu faço 1 milhão até daqui É meia capaz, hora, viu? pô. Não, mas o link você tem que oferecer algo. Você vai ter que dar suporte, você vai ter que emitir Sim. nota. Esse aí não tem KSI, não tem zorra nenhuma. Não, mas é eu um não dinheiro quero. que nenhum juiz nunca vai lhe tomar. Não, O quê? não tô preocupado com isso, não. E outra mensagem no livro é que não existe investimento nesse país. Isso é um debate interessante. Não também. existe investimento nesse país. A gente debate vive em regime de interessante. juro negativo. O início, teve um cara, 400 anos antes da vida de Jesus, que chamava Confúcio, que dizia que o início do debate sério é você chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, não é isso? A inflação, Como você falou, não é do job, é prostituta. não é isso? Exatamente. É para chamar como? Hein? É isso. Não existe inflação de 5% no Brasil. Nunca existiu desde 94. A inflação real é o aumento da base. Se você pegar o aumento da base e você corrigir pelo número de pessoas e pelo crescimento do Brasil, quem não tem um retorno acima de 22% a 25% ao ano no Brasil perdeu riqueza. O ouro aumentou 50% esse ano e o ouro deu uma péssima reserva de valor. Se você esse ano não teve mais de 50% líquido em real, você perdeu em ouro, velho. Se você falar em Bitcoin, nem conta, né? Isso que o negócio decomplica a cada, sei lá, 4, 5 anos, não é isso? É isso. Não, se o governo imprime 15, 20% mais de dinheiro por ano, a riqueza desse país aumentando 50%, não volta a ser o que era em 2011. Vale a pena você ter 5, 10% de... Aí você tem 10% de ganho e ainda tem que pagar imposto, não é isso? Você ainda paga imposto sobre sua perda real, não é isso? Uma das lições desse livro é essa. Que a gente vive num regime de repressão financeira, o uso do dinheiro físico está sendo reduzido, o governo não tem mais como aumentar a dívida, o governo não tem como aumentar a arrecadação, a curva de Laffer, o governo não tem... O que faria você ficar aqui no Brasil, pra você não ir embora? Pra gente mudar isso aqui? Você é um cara que Em um pensa. mês? Eu espero... Não, em um mês não, Ok? cara. Quem é homem de verdade tem que lutar por 10, 20, 50 Sim, eu vou anos. produzir. Lenin disse que a revolução se faz do exterior. Lenin estava na Suíça durante a revolução. Trotsky estava nos Estados Unidos. Stalin estava numa província lá como é no lugar onde ele a roça que Mas ele você veio. tá falando de Porque- cara que não é Esses homem. caras não são É isso. muito exemplo, não. Rapaz, Eles não são Stalin homem. era ladrão de matar gente com arma na mão. Esse cara não era homem. Ele pessoalmente mandou matar mais de 100 mil Não, pessoas. então quer dizer que o cara bunda que mole, mata, não é isso, então não? ele Que é isso? homem por Hein? matar os outros? Não, o quê? O cara é homem por matar os outros? Como? O cara é homem por matar os outros? Eu não tenho como... masculinidade são 4 coisas, não é isso? Hombridade não é apenas honra, não é isso? Honra é um dos elementos de ser homem, não é isso? Quem estuda o pessoal masculinista aí, o pessoal do Rollo Tomasi, quem quiser ler o livro clássico, tem do Raccoon, excelente, né? O livro do Raccoon é um clássico, não é isso? A masculinidade, para quem estuda essas coisas, são 4 coisas, né? O cara se sente homem quando ele tem mulher, quando ele consegue pegar mulher, quando ele consegue ter um emprego, não é isso? Quando ele consegue gerar dinheiro, se sentir útil. Quando ele tem um Deus, ele também se sente homem, não é isso? E
quando ele consegue ter força física, ele consegue fazer atividade física, malha, ele é reconhecido no boxe, no jiu-jitsu. Então, a masculinidade é honra, coragem, não é isso? Capacidade e honra. Só existe honra em quadro de honra. Mas mesmo um cara desonrado, quando ele tem coragem, ele é um cara admirável. Quando ele tem uma força absoluta, Então é o uma coisa Hitler é um admirável. cara que é de honra, então. Porque Rapaz, ele teve coragem. Ele disse e fez, não é isso? Agora, em vários aspectos, ele foi desonrado, inclusive com a Paula, com a mulher dele, não é isso? Em vários aspectos, ele foi desonrado. Hitler era um cara forte ou covarde, fisicamente? Covarde. É isso. Era um cara fraco e, geralmente, as coisas que ele prometeu e fez, normalmente era por medo ou... Na verdade, Ei? ele não prometeu isso, né? Ele estava enganando Não, as o que tinha pessoas no... igual o líder Mas que a ele gente falou tem. que ia acabar com os judeus no Minecraft. E Tem não- escrito e lá, não- não é isso? E ou não cumpriu, né? Ele não cumpriu. Isso, mas botou pro cano, não é isso? Várias coisas que ele falou Ou ali, seja, então ele fez. não tem nem honra, não tem nem isso. palavra e nem coragem. Ele era um lunático que a gente deu espaço pra ele, e o fato dele ser lunático e ninguém conseguir pôr pressão nele, Muita aconteceu gente, essa eu merda. perdi muitos seguidores por dizer que o Flávio Dino é um cara que tem uma coragem enorme. O cara, ministro da Justiça, foi responsável pela prisão da galera, daquela maneira que aconteceu. Dizer que não tem vídeo e acabou, sumiu o vídeo. Esse cara tem coragem ou não tem? Flávio Dino tem muita coragem. Eu vou negar, isso é um fato, meu irmão. Eu posso não concordar com nada com ele. Eu posso achar que ele, fez várias coisas absurdas. Eu posso dizer, o cara é ideologia. O cara acreditar no comunismo, eu acho que o comunismo devia ser criminalizado. A própria ideologia dele já devia ser crime. Só que eu vou negar que o cara é corajoso? Ele não teve coragem? Ele não podia responder internacionalmente pelas coisas que ele fez ou não? O cara que pula do prédio é corajoso? Rapaz, depende do motivo de pular do prédio. Por exemplo, já que você trouxe o bigodismo em questão, teve o maior general bigodista, era um cara chamado Erwin Rommel, você já ouviu falar? A raposa do deserto, o cara que botou pocão lá no norte da África. Chegaram vários colegas dele na casa dele, inclusive tem relatos da filha e dos parentes dele que aconteceu isso. Disseram assim, a gente veio fazer um grande favor a você, você vai se matar. Porque tem pessoas que dizem que você é muito melhor que o Führer Supremo e já tentaram matar diversas vezes no Führer Supremo, para que você seja o Führer Supremo. Você vai se matar hoje, senão sua família inteira vai por saco. Tá aqui o negócio que você vai mastigar e vai morrer de boa. Pode se despedir de sua família e fazer seu testamento. A casa está cercada. Se você 5 horas da manhã não estiver morto, vai cair todo mundo aqui. Esse cara se matou por coragem ou por covardia? Covarde, porque não enfrenta as leis. Se você fala que um país não tem lei, O país você não enfrenta... está cercado, está cercado. Inclusive o cara que está fazendo esse negócio, você prefere que sua família inteira morresse do que só você. Cara, sabe o que? Por quê? Você conhece Massada lá em Israel? Chegou aí lá? Eles todos se mataram. Pois Inclusive é, mataram... eles todos se mataram, não. Alguns, com essa mentalidade, mataram as próprias famílias. Isso. Inclusive um matou a família do outro. Tem inclusive os discos. Sim. Né? A maioria dos caras ainda juram lealdade eterna em Israel e Massada. Né? Tem os discos até hoje. Você viu lá o negócio de cerâmica? 10 lá? mil romanos ficaram 3 anos cercando o Palácio de Herodes. E aí esses caras tomaram a decisão, não contou para as famílias, falou, a gente não vai ser escravo de Roma. E aí um começou a matar o outro. Eu não vou matar meu próprio filho, você não vai matar seu filho. Mas se eu matar seu filho, fica mais fácil você matar o meu, não é isso? Você imagina. E aí fizeram um Aí sorteio só de quem matar a sabe mãe e disso, o filho do outro. Só sabe disso porque sobraram uma mulher com 2 No crianças. esgoto, que eles se meteram no buraco que os outros não entravam. A privada de Herodes, e onde a mulher... Como é o nome que pediu a cabeça de João Batista? Onde ela dançava. Salomé. Onde Salomé dançou, ainda tem a pedra no chão. Aí eu Mas nunca eu fui quero lá, não. saber agora Você já do foi lá Renan, na... já? Eu Em Massada? nunca fui, não. Subi lá. Eu espero ir na Terra Santa ano que vem. Diz que é uma experiência Vamos lá transcendental. comigo, pô. Você sentiu alguma Março. coisa lá? Animal, cara. Já fui 3 vezes. Rapaz, imagina Melhor você no viagem. Castelo de Herodes, não é isso? É. Os 3 melhores lugares do mundo, número 1, onde teve mais milagre, onde tem mais frequência que eu já vi na vida, é na Galileia. Não, mas Massada não. Ela é um lugar amaldiçoado ou não? Não, lá é amaldiçoado. A Galileia é um negócio absurdo, onde Jesus morou, em Cafarnaum. Onde você sentiu mais? Foi no Rio Jordão, lá no Egito, onde recebeu Ó. as tábuas? Não, lá não é lá, não. É na Arábia Saudita, provavelmente. O Monte Sinai do Egito, o povo de Israel ficou com ele por vários anos, escavou, não achou nada, devolveu a península do Sinai pro Egito. Eles acham que é na Arábia Saudita agora. Eles acham, não, eles têm certeza que Você é lá. foi lá na Arábia Saudita? Ainda não. Na próxima viagem eu vou. Mas já fui no Horeb, no Sinai do Egito, que é muito top historicamente e tal. Mas como Israel pegou, escavou e não viu E nada... mesmo que não tenha sido o lugar que recebeu as 10 tábuas, é um lugar próximo onde Jesus passou. Jesus não foi para o Egito e voltou, não é isso? Ali tem outras histórias, que Elias e tudo. Ó, o lugar mais doido da terra é a Galileia. O segundo lugar mais maluco para mim é o Rio Jordão, perto da Palestina ali, que é onde é o Monte da Tentação. Onde Jesus mesmo foi batizado. Tem uma certa polêmica onde é o lugar exato, não é isso? Mas tem um trecho, né? Mas lá é o lugar onde Jesus foi batizado, o lugar onde o rio parou para o povo de Israel passar. Ali o Elias foi levantado no Redemoim. E ali o Naum, que é do exército vizinho, ele veio e deu aqueles 7 pulos no rio lá. Naamã.
Naamã pulou, deu 7 pulos no rio no mesmo lugar. Esse lugar tem uma frequência monstra. E o terceiro é lá na Grécia, na ilha de Patmos. Onde João viveu 40 eu fui anos. Lá. Onde ele recebeu a revelação de Apocalipse. Toda. Ali você tem que ir, viu, tio? A ilha de Patmos, você sentiu uma coisa poderosa. Animal. E depois você pega um barquinho ali de uns 40 minutos e vai lá para 7 igrejas de Apocalipse na Ásia Menor. Ali, onde você vê a história inteira. Um negócio que eu ia lhe perguntar sobre as cartas, porque é isso, as cartas têm um monte de coisa que não tem na Bíblia, e as cartas falam várias vezes que a mulher deve ficar calada na igreja e não deve exercer autoridade sobre o homem. Seu entendimento não teológico... Não a carta de Apocalipse, não, né? Você não, tá falando as aqui cartas de Paulo, fala. isso. Tem várias cartas que ele diz que a mulher deve ficar calada na igreja, que ela não deve exercer autoridade sobre o homem. Em Corinto, eu vou te explicar por quê. Tem Coríntios e tem, como é o nome do outro? Timóteo, não é isso? Tá, e Timóteo é discípulo dele. Ele chega em Corinto, o que está acontecendo? Ali tem uma conversão em massa de prostitutas, e as prostitutas são faladeiras. E elas converteram numa noite e queriam opinar no outro dia. Então, o contexto histórico disso é para falar, fica na sua, você acabou de chegar, então você não tem que falar. Não é essa proibição. Se for pegar o contexto judaico, na genealogia, dificilmente você vai ver mulher sendo contabilizada. Existe um processo, é isso que eu quero te falar. Existe um processo de desvalorização ao longo dos séculos que está sendo cobrado agora. Foi só uma coincidência, não tem nenhum dos 12 apóstolos mulher, então. Não é que é coincidência, é porque os judeus é desse jeito. A mulher ficava em casa mesmo. A minha esposa, ela não trabalha, ela fica em casa. Minha casa tem 11 funcionários, tem governanta, e ela gerencia. Você acha tudo. que a Bíblia, quando Timóteo diz que nenhuma mulher deve exercer nenhuma autoridade sobre o homem, não proíbe a mulher ser pastora? Cara, é porque não é hierárquico. Se você ficar confundindo, o casamento não é relação hierárquica. Não. Não é verticalizado. Não, a gente não está falando de casamento. A gente não está falando de casamento. Mas é porque a mulher, a posição é essa. Sim, mas a gente não está falando de casamento, está falando da comunidade religiosa, não é isso ou não? Nós estamos falando o seguinte, é impossível falar de homem e de mulher e não falar de casamento, porque na hora que Deus cria tudo em Gênesis 1, ele já cria o homem. Gênesis 2, ele já forma o homem e depois forma a mulher. Os dois foram criados no mesmo ato e na mesma pessoa. Sim. Não, a mulher foi criada depois, não é isso? Negativo. Como não? Eu te explico. No capítulo 1 está falando criar, no 2 está formar. A diferença de criar e formar é um absurdo. É por isso que muita gente está assistindo agora e não prospera. Porque eles criam mentalmente uma coisa, mas não formam aquela coisa. Então você vai pegar o capítulo 1. O capítulo 1 é criação, o 2 é formação e o 3 é a queda. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água, e dá o comando de abençoar eles, frutificar, multiplicar e encher a terra, ali é criacional. Quando você vai no 2:7 ou 2:17, lá fala, e Deus forma o homem do pó da terra. Eu vou te dar outra curiosidade. O meu quarto lugar favorito do planeta Terra, sabe onde é? Não faço ideia. Tanzânia, cratera Ngorongoro. Esse lugar provavelmente é o Éden. 30 quilômetros de lá. Mas por quê? Qual a evidência que esse lugar é o Éden? Eu te falo. Você vai pegar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e quando você entra no 3, você está vendo toda a queda. Deus não fechou o jardim. Ele expulsou. Não. Deus faz Adão fora do jardim. Está escrito. Se Deus quiser, eu abro aqui e te mostro. Ele faz o homem fora do jardim e coloca o homem no jardim. Quando ele fecha, ele não fecha o jardim, ele fecha o caminho para a árvore da vida. Por que provavelmente é lá? A humanidade é comprovada, né, por antropologia, que começou na África, sabe disso? Está de acordo ou não? Isso é polêmico, mas é a teoria dominante. Não, é porque é achado antropológico. Eu estou falando de nenhum outro assunto, esquece a religião. Tem uma das evidências que a vida começou na África é que a diversidade genética dentro da África é maior do que fora. Então devia ter um histórico maior. Você vai anotar, você anota tudo, você vai nesse lugar, você precisa de ir lá, para você ter a sensação. Cratera é o nome do lugar. Os geólogos falam que lá tinha 6 mil metros de altura, igual o Kilimanjaro, que eu também tive no Kilimanjaro, que é um vulcão. Uma cratera vulcânica de milhares de anos. Isso, esse é Ngorongoro. O que acontece? Tinha 6 mil, ele explodiu. O que é a parada lá hoje? Lá tem 30 mil animais vivendo em condomínio fechado. Lá tem um platô, lá tem água salgada e doce, longe do mar. 30 quilômetros de lá tem o primeiro osso, né, o fóssil identificado de humano. A Lucy está na Etiópia, um pouco acima. Os rios que banham o Éden. Está escrito assim, ó, essa terra aqui, esse rio, ele contorna a terra de Avilá. Esse aqui contorna a terra de Cuxi. Aí você pega Cuxi, é um reinado antigo do Sudão. E fala, a direção de um rio, tem um Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Um vai para a direção da Síria, que é só a direção. O outro contorna a terra de Cuxi, que é o antigo reinado do Sudão. E tudo falando sobre a terra oriental.
A África Oriental, o Oriente, para quem está assistindo, é o lado que o sol nasce. Por que eu estou te falando isso? Meu rolê, esse ano eu fiz 27 viagens internacionais. E eu fui para lá por acaso, velho. Eu tive na Angola, onde eu estou ajudando a construir uma cidade, já tem alguns anos. Tive na Nigéria para acessar um mover de Deus lá do Paul Enoch, que é o pastor de lá, que tem uma igreja com 100 mil lugares, um negócio absurdo. E desci para esse lugar. Aleatório, só senti. Um dia eu estava orando, aí veio no meu coração assim, vai num safari. Eu falei, vou perder meu tempo em safari, coisa nenhuma. Aí eu ia para a África do Sul e um monte de cara falou, vai na Tanzânia, vai na Tanzânia. Quando eu chego lá, os animais convivem em harmonia. No buraco que você está falando. Nesse buraco. Cara, Ngoro, o nome do lugar, cratera. É esse lugar aí, ó. Esse lugar... É um buraco de vulcão. É o buraco aqui, a parede. Essa parede hoje tem 600 metros, eu acho, se não estiver enganado. Aqui, ó, tem 18 quilômetros de raio. E aqui tem água salgada e doce, e os Big Five estão aqui dentro. Tem tudo aí. Por que é desvalorizado? Porque é africano. Agora, e o Timóteo? Por que na carta de Timóteo ele afirma que a mulher não deve usar autoridade sobre o homem? Você não acha que o cara fica efeminado recebendo ordem da esposa? Então, tem 3 tipos de homem. Tem o efeminado, tem o afeminado, e tem um virilizado, o efeminado e o emasculado. A maioria das pessoas que estão assistindo são emasculadas. O cara não é efeminado, ele só não é homem, né? E não é que ele não é homem, ele não tem pujança, não é mordedor de quina de parede. Isso não exerce os papéis, não é isso? Isso, é o cara que tem medo de barata, não troca lâmpada, não dá conta de desenroscar uma... Não te trocar um pneu, pô, o cara não dá conta. O que é o perfil? O cara que é efeminado, ele copia mulher. Ele quer ser uma mulher. Não é que ele quer. Pode ser um ambiente, pode ser abuso sexual, pode ser hormônio, pode ser um monte de coisa. Foi criado num ambiente que só tinha mulher. Não Todas é as só professoras isso. dele foram mulheres. Mas você pode querer uma coisa que você nunca viu. Isso é preponderância, não é dominante. Mas você pode querer uma coisa que você nunca viu. Isso é correlação. Viu. Não, eu sei, mas isso tem um monte de cara que é criado só com mãe e o cara é virilzão. Por quê? Porque ele consegue sintonizar numa figura paterna. Não, se em algum lugar ele viu aquilo. Não, se ele viver só com mulher e ele tiver um cara que ele sintoniza a frequência, isso, vai ele embora. tem que ter um modelo. Se ele nunca viu... Claro. Mas se ele não viver com ele também consegue. Então tem um cara que é efeminado. O cara que é efeminado, ele copia o comportamento feminino. O emasculado, ele repudia o pai e idolatra a mãe. Você sabe o que acontece? Agora, quem está assistindo a gente, a mulher que é casada com um efeminado, ele repudia você e idolatra a mãe dele. Ao invés de vocês ficarem me xingando aqui agora, eu podia criar uma solução agora na sua vida. Por que a mulher casou com um emasculado? Você sabe ou não? É perfil psíquico. Não, depende. Inclusive, tem muitas mulheres que querem exercer o papel de homem. Mas você acabou de responder. Ela só casou com um emasculado porque ela é virilizada. Uma mulher masculina. Não, tem mulher viril, feminina e a mulher masculinizada. A viril, ela é aquela mulher, pode ser toda bem arrumada, só que ela quer exercer governo. Aqui nós vamos criar uma diferença. Se a mulher ganhar 10 vezes mais que o cara, quem é que vai mandar dentro de casa? É ela. Se a referência de governo for só financeira, ela governa, mas não é só isso também. O que eu estou te falando, cara, nós somos filósofos. A galera vai ficar louca aqui agora, né? A gente está aqui pensando e fazendo um monte de gente sair desse método automático e começar a pôr o cérebro no modo manual. A gente tem 86 bilhões de neurônios. Imagina uma máquina dessa aqui, um barrinho falante, com 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios, só que a maioria dos neurônios não funciona. Os caras não usam 2% da cabeça. Funciona, mas o cara não usa, né? Então, mas funciona, a função é cumprir plenamente o que foi designado. Não funciona. Nunca foi nem acionado. Quem não construiu riqueza, até hoje, não pegou a ilha da riqueza para funcionar. O cara que não desenvolveu comunicação, até hoje, ele está longe da realidade. O cara pode comunicar calado, velho. Um homem de verdade tem presença de comando, ele consegue governar calado. Não, na doutrina oficial da Polícia Brasileira, o uso progressivo da força, falar é o 5º passo. A presença já é o 3º, não é isso? Tem vários, até você utilizar, não é isso? A fala, tem vários níveis antes, inclusive a presença, o olhar, não é isso? Você está no lugar é uma coisa, você olhar é outra, não é isso? Agora você que está assistindo, olha lá, um cara escreveu assim, se ele é filósofo, eu sou o novo papa. Na sua casa você pode ser o que você quiser, cara. Você não deve ter um seguidor para falar que você é papa. Não, e quantos diplomas tinham Aristóteles, Platão e o professor Olavo de Carvalho? Quantos diplomas tinham de graduação, de doutorado? Você vai pegar, por exemplo, o cara brilhante hoje no Cabo Canaveral, que é o Willan. Ele não tem diploma de engenharia, foi estudar engenharia espacial e deu
Deu o bypass na NASA. A NASA é cliente dele agora. Aí todo mundo criticou falando que ele era um idiota e agora ele consegue levar o foguete 10 vezes mais barato, sem um diploma de engenharia e caiu para cima. Pablo, voltando para a política, você concorda que o governo de Bolsonaro, foi de esquerda? Vamos terminar o assunto, aí você parte para outro. Seguinte, a parada dos 3 perfis. Uma mulher, quando ela quer governar a casa, não a casa institucional, a casa física, mas é porque tem 3 perfis família, de tudo. Não, tem 3 perfis de tudo. Tem um negócio chamado morada, tem um negócio chamado lar, tem um negócio chamado casa. Casa é pedreiro que constrói, tem um monte fechado aqui, Alphaville. Inclusive, estou comprando. Se estiver abaixo do preço, manda para mim aí. Segundo, tem o lar. O lar é a alma. É onde tem uma família ali dentro e está nutrindo respeito e cada um está exercendo sua função. Se for saudável, vai ter um lar. Morada é onde habita o espírito. Quando você não invoca Deus como espírito, pode ficar tranquilo que tem outro espírito ali dentro rodeando vocês. Ou por opressão, ou por potestade, ou por tudo que você tiver genético, você vai carregando uns dos outros aí. Então, o que acontece? Se você quiser ser saudável, não é que a gente está impondo o modelo ideal para você, não. Só experimenta o nosso para ver se não é melhor que o seu. A mulher, ela produz domínio, o homem produz governo. Para quem não entende, se fosse uma matéria saudável, nosso poder tripartido, os filhos são o legislativo ali, igual hoje, os deputados, eu explico. Eu tenho 4 filhos. 2 mais velhos são os senadores, os 2 mais novos são os deputados. Deputado não serve para nada, só para ficar enchendo o saco. Os 2 mais velhos conseguem exercer pressão, a esposa é o STF, apesar que o nosso hoje passou do ponto, e tem o presidente da República. Eu sou o presidente, eu estou pronto para morrer. É a Bíblia. A lei é o que Deus falou. Então, o que é a parada essa questão saudável? A mulher que é sábia, ela exerce domínio. Esse domínio ele é muito tênue a diferença. Uma mulher ela não tem que ir na frente. Quem tem que ir na frente é o homem. Você conhece um casal onde o cara ele é o governante, está pronto para morrer pela mulher, na posição que ele fica na calçada. Se está próximo do meio-fio e de carro de perigo, o homem sempre está do lado de fora. Você consegue, não é que a mulher está pedindo, não, é eu, homem, falando para você que é homem. Você vai subir uma escada rolante, o homem de verdade sempre está atrás, porque na subida só pode dar rolo caindo, então você está atrás para segurar o tranco. E se a mulher tiver com a criança, o triplo, não é isso? Então, a mulher, ela protege a criança vai na frente dela, nós vamos atrás da mulher. Isso é quando está subindo. Quando está descendo? Cara, é tão simples você pegar uma aula desse jeito. Assume a posição na descida. Eu sei que sempre na frente. Na frente do perigo. Não é a posição geográfica. Não é você querer ser melhor. É o que você nasceu para isso. É para morrer mesmo. Então, quando você decide viver esse padrão onde o que você foi criado vai ter plenitude naquela criação, muda tudo. E finalizando aquela hora que eu te falei da criação e da formação, Deus criou o homem e a mulher no mesmo ato. Está escrito exatamente essas palavras. E criou Deus o homem e a mulher. Na hora de formar, ele forma só o homem. Aí ele forma o homem, ele coloca nome nos bichos, faz tudo. E aí Deus faz o quê? Como é que Deus cria? Como é que Deus forma a mulher? Tira uma parte do cara, né? Do mesmo barro que ele é feito. Tira do lado. Não é costela. Essa tradução está errada. Não existe costela no original. No hebraico, isso não existe. A Bíblia é escrita com 3 idiomas. Hebraico, que é a maior parte do Antigo Testamento, aramaico, que é poucos versículos, são bem poucos. E as cartas em grego. E o grego koiné. O Novo Testamento, por causa da revolução que Paulo fez, foi embora para a Grécia, foi embora para a Ásia e fez todo mundo da Ásia ouvir o evangelho na época dele, sem nada disso aqui, o bichão é uma máquina. Né? E sem ser um dos caras que estava do lado, né? O cara que mais escreveu a Bíblia não conheceu Jesus pessoalmente. Pois é. Não foi discipulado por ele em 3 anos, mas foi em 3 dias. Que loucura, né? Porque rolou. O cara, quando tem uma metanoia, que do grego é mudança de mente, o cara ele mudou em 3 dias o que Pedro não conseguiu fazer em 3 anos e meio. Então, para fechar esse assunto, a gente vai para a política. Tem uma galera aqui surtando, achando que nós estamos aqui debatendo. Cara, a outra aqui rindo. Eu concordo 90% do que ele diz aqui, 99%. Eu só não concordo que o contexto lá de, como é o nome do Timóteo não tinha nada a ver com prostituta. Eu acho que se fosse ele diria. Não, mas o Timóteo é muito claro, não é isso ou não? Não, mas você não entendeu o que eu falei? Eu concordo. Domínio e governo. Concordo que existem caras... inclusive, quando Jesus revoga o divórcio, ele diz, inclusive, quando o cara não quer aceitar, dizendo, se for assim, não é melhor não casar, porque tem já o migtal naquela época. Jesus responde, tem gente que nasce eunuco, não é isso? É isso tem gente que se faz eunuco por Deus. Não, mas Jesus não revogou o divórcio. Tem gente que faz eunuco por si mesmo, não é isso? Acho que você cometeu um erro de tipo aí, não? Eu e todos as
dezenas de doutores da história da igreja. Não, né? Jesus não Porque- revogou o Não, divórcio. todos. Eu estou enganado, São Tomás de Aquino não está enganado, Não, todos Lindão. eles estão enganados. Não. Você falou que Jesus revogou? Todos os doutores da igreja concordam com isso. Todos eles estão Não, enganados. não, São não. Tomás de Aquino não está enganado. Não, Não, São todos Tomás de eles- Aquino está falando todos outra eles- coisa. Não embaralha, não. É uma coisa é divórcio, outra coisa é repúdio. Sim, ele revogou o divórcio. Divórcio. Não, Ele revogou não o divórcio. não. Isso. Não fez, não. A lei, ela continua valendo. Porneia não tem nenhum outro trecho da Bíblia que seja considerado Deixa eu falar. adultério. Zero? Calma, Nenhum calma, outro. calma. O quê? Vamos lá, vamos discutir isso aí então. Aí depois Sim. nós vamos pro Bolsonaro que você quer bater nele. Não, quero ouvir a sua opinião. Porque Opinião é uma já que- mercadoria vagabunda. Não, moço. pô, vamos pro parecer. Já que, vamos já terminar que, esse assunto. Já que eu lhe apoiei para Mas você acha, prefeito, então, que e você disse que Jesus não você revogou o pretende divórcio? ser presidente da Divórcio tá República, válido você não disse que vai até resolver hoje, essa Mas porra é aqui? claro, O quê? cara. Ele falou da dureza do coração e é muito simples. A confusão, de novo, tradução e transliteração. Isso aqui está parecendo um debate bíblico, mas nem é um debate. Nós estamos aqui... Batendo papo. Né? Isso aqui é uma resenha. Isso mesmo. Só que, só para fechar esse assunto, o divórcio e o repúdio é diferente. Quando um pai pagava o dote da filha, ele pagava para, em caso da mulher ser repudiada, se tiver repúdio, ele fica com o dinheiro do dote. O dinheiro do dote não era para usar no casamento, É uma nem era para garantia, é um comprar colateral. Bitcoin. Isso. É um colateral. Nem era para comprar Colateral. Bitcoin. Não, geralmente tem que ser em Bitcoin. Porque se for em real, o judiciário bota a mão. Ele tem que ser em Bitcoin. Inclusive, e a autoridade para julgar não vai ser um tribunal feminista, vai ser alguém que você elegeu, não é isso? Sim. Então tem que ser através de smart Então, contract. ó, o quê? que acontece? O repúdio, na Bíblia fala que se um cara casar com a repudiada, ele adultera. O divórcio é diferente. Toda lei, ela continua válida até hoje. Tanto é que ela está dentro da Arca da Aliança, sabe disso, né? Que as tábuas estão lá, os 10 mandamentos, e Deus não revogou Então aonde? nenhuma Ninguém nem sabe onde está mais a Arca da Aliança. Então, o aonde? fato de não saber, tem 40 É isso. mil quilômetros de circunferência à Inclusive, Terra. esse é um dos 3 sinais, não é isso? De perda de aliança com Deus, né? A perda do templo, a perda da arca, não é isso? Tem vários sinais de que vai o negócio que a aliança nova, que a aliança antiga acabou, não é isso? Pois é, mas o fato de ninguém saber onde está não invalida, porque ela é viva, a lei É é isso, viva. mas se o povo não está com ela, Sim. não é esse o povo Depende. guardião da Eu imagino. Eu, se cortar o microfone, eu te falo onde eu imagino que ela está. Ela está numa nação que é poderosa. Você acha que eles sabem onde está? Eles Tem guardiões sabem hoje. não. Quando você for lá em Israel, lembra de entrar na cidade de Davi. Quando você estiver passando num túnel molhado, na hora que estiver batendo no seu joelho, você vai passar num lugar onde aquele túnel foi descoberto que a rainha da Inglaterra pagou para um dos maiores escavadores do mundo em Israel achar a Arca da Aliança. Por que esses caras estavam caçando a Arca da Aliança? Não, sempre se caçou a aliança. Quem é que Por não vai quê? querer encontrar isso? Porque uma quem caixa tem- que você toca agora- é fulminado, você não ia querer, não? Agora que... Ou então, se você levar ela para sua casa, você prospera. Não, mas para tocar Faz um nela... mapa. Não, pra você é um tocar cara nela, inteligente, tem que ser estudioso. É Levi, não? Como é o nome da raça que tem que tocar na arca? Pode ser levita. O problema é que depende do jeito que você está com o seu coração. Não é a tribo É isso, que pode tocar. não é qualquer um que pode meter não a mão pode, naquilo, não pode, porque Hofni e É Finés... isso, o escravo foi fulminado, não é isso? Tipo, na deixou hora. de existir, não é Não, isso? só de tocar de forma impura você morre. O problema é o seguinte, depois você pesquisa a quantidade de nações que depois que tocou nessa arca de uma forma, o evangelho foi propagado, essa nação virou a maior potência do mundo. A galera vai surtar aqui agora, mas um dos fatores que faz a China se tornar a nação que vai ser a maior do mundo agora é porque o cristianismo, pela perseguição que tem lá, dá para notar. O cristianismo subterrâneo lá está absurdo. Nos maiores avivamentos da história está acontecendo na China hoje. As pessoas pensam, não, a China está... inteligência artificial. Claro, está fazendo um monte de coisa, o metacapitalismo e tal, tem negócio lá, eu conheço. Mas o movimento do cristianismo explodir na China, irmão, está fazendo a cabeça das pessoas prosperarem. Aconteceu a mesma coisa com a Inglaterra, aconteceu com a Itália, aconteceu e acontece ainda com os Estados Unidos. Mas para a gente não ficar abrindo muita caixa aqui na cabeça de todo mundo, Deus, quando forma a mulher, ele forma ela como último ato. Então, Renato, a gente precisa tratar as mulheres conforme Deus trata. Você já percebeu que uma mulher chega num lugar, por exemplo, a gente vai para uma pousada, pagar 30 mil numa diária lá. Se você chegar Júnior, e eu chegar, a primeira coisa que a gente olha é como é que esse cara tomou 30 mil nós por dia. Aí começa a fazer conta. Não, Tanto mas para você chalé- pagar 30 contos, você pesquisou que era o lugar ou não? Não, você não está entendendo. É pensar no modelo do empreendedor. Talvez como você não empreendeu, você falou ainda, a primeira coisa que o empreendedor faz quando ele senta no restaurante é calcular as mesas e tudo, o que é aquele cara ali, o que é o ticket médio. isso Rapidinho, é coisa de 30 segundos, você já tem o extrato do que Modelo aquele do cara negócio. faz. Modelo de negócio, que é isso aí que é o terror. A mulher não faz isso. A mulher chega, é 1 hora olhando para o lado. Meu Deus, que lugar lindo. Por quê? Porque a mulher ela foi feita no desfrute, no último ato. E o que Deus fez? Fez tudo em 6 dias e no 7º dia ele fez o quê?
Ele foi lá e falou, vamos curtir a vida doidado, porque o desfrute, o descanso, do jeito que está na tradução, no hebraico é desfrute. O 7º dia não é dia de, eu vou dar uma deitada na rede. Era passar a sabedoria através do desfrute. E o que essa geração faz com a gente? E todos os séculos, né, e gerações fizeram. Colocou a gente ocupado para a gente não entender nem a nossa identidade, nem quem Deus é, nem quem é a natureza. Por isso que a gente está um bando de gente perturbada. Um tanto de gente que acredita que o político é herói, um tanto de gente que acredita que a gente tem que ficar xingando uns aos outros. Cara, não faz o mínimo sentido. Quando você entende a raiz do que Deus criou, muda tudo o jogo.